Agora sim também, né, gente? Dando sequência no vídeo first, né, dos 10 mandamentos, né? Se os 10 mandamentos, tudo aquilo que o demônio é, tenta manipular nas pessoas, né? Se nós temos o conhecimento, o fundamento do que significa aquilo, né? É importante nós rezarmos bastante contra isso, não é? Evitar, né? Porque uma coisa, né, nos vídeos que eu disse, é você não ter fundamento de nada, né? Você ou você só saber que aquilo existe e não, né, se deixar levar, né? Porque às vezes a pessoa ela só escuta falar, mas ela não vive aquilo, um exemplo, ou nunca teve uma sensação parecida, não é? Então às vezes fica cultuando esse tipo de coisa, acha bonitinho, não é? Porque no caso, né? Tem gente que só aprende sentindo, né? Tem gente que não, né? Tem gente que funciona diferente, né? Tem gente que esses sentimentos, né? Quando a pessoa está em paz, né? Como disse, a pessoa está em paz, está tranquila, né? Encontrou a paz, está tranquila, né? Ninguém tá perturbando desnecessariamente, né? Ou a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Pensa, quem assistiu aquele filme do plataforma Netflix que fala não é Ugly Birds, é Sandra Bullock. Ai, como chama agora? Esqueci o nome. Chama que a moça é uma manifestação demoníaca que surge na cidade, dando spoiler, vou dar porque cabe muito falar e eu não lembrei o nome da série do filme agora, né? Então é um ataque demoníaco que chegou na cidade, as pessoas estão assim com esses sentimentos negativos ao extremo aflorados, né? E vai passando de pessoa para pessoa, né? Por quê? Porque as pessoas não estão em paz com elas mesmas, né? Não estão rezando, né? Não estão orando, né? Não estão praticando ir contra possíveis aberturas que dizem, né? Para que o demônio entre, né? Porque muito começa disso também. Você precisa ter consciência, né? Do que você está sentindo também, né? Precisa ter consciência, porque uma coisa é uma pessoa tá sentindo um determinado, né? Mas ela não tem definição do que é, né? Não tem definição do que é. Então é importante saber, né? Porque pode acontecer de cair, né, em conversinha de gente mentirosa que sabe menos do que você, né? E ao invés de, né? Porque uma coisa é a pessoa querer te ajudar sem mentir, né? Falar, ó, não sei o que tá acontecendo, mas, né? E a pessoa também, né? Ter também essa consciência às vezes, né? Olha, eu sei que você não vai poder me ajudar de repente, né? Qual for a dor, né? Alguma coisa assim, mas o que né, você orienta. Então, às vezes é perigoso, porque tem gente que não confia, né? Tem gente que não explica, né? A verdade da coisa, né? Tem gente que não explica. Já, né? E às vezes pode até ser pior, né? Às vezes pode até ser pior, né? Ou às vezes não também, né? Não sei.
Então, retomando, é porque aqui eu não exemplifiquei o que eu quis dizer, né? Vamos dizer assim, no caso de dentista, um exemplo, você ir no consultório odontológico e o dentista, ao invés dele tratar o, o problema, né, ele prefere né, extrair o dente, um exemplo, né, ao invés de tratar o dente mesmo, né, tirar, sei lá, a parte que está problemática, não às vezes. Claro que existe situações, acredito que tenha que extrair mesmo o dente completo, mas outras acho que não, né? Então, um exemplo é tipo isso, né? Vou falar do meu dente do siso, né? Quando nasceu, né? É, por ser muito junto, o fio dental não passa. Então, como que tem que fazer, né? Ou você faz a cirurgia para extrair, né? Ou você fica com o dente e ali vai acumular muita comida, né? Se você come doce, esse tipo de coisa, né? Então, e engraçado que agora eu pensando, quando eu extraí os meus dentes do siso, eu já era maior de 21, bem mais de 21 quando eu extraí, né? Então, depois disso eu não quis mais comer carne, churrasco, essas coisas que fica mesmo nos dentes, sabe? Fiquei né, achando desnecessário, né? Porque teve que tirar os dentes, né? Então, eu acho que, né? Sei lá, falar, eu não como também, né? Mas tem que comer, né, gente? Que diz, né? Então, assim, sei lá, né, pensando nos dentinhos que teve que tirar e que não é de leite, né? Então, é tipo isso, né? O cachorrinho aqui também precisa, né, fazer limpeza dentária, né, de tártaro, né? Limpeza de tártaro que hoje em dia parece que escovar o dente normal em casa, né? Dependendo do que come, não é suficiente, né? Então, não é só uma questão de alimentação saudável, né? Uma questão de. É uma questão de alimentação saudável, sim, né, gente? Então, se você, né, come umas coisas mais fortes, né? Tipo doce, esse tipo de coisa, não escova o dente, às vezes dorme sem escovar, né? Deitou, assistiu uma televisão, exemplo, dormiu, pegou no sono, quando viu, ai, nem escoveu o dente, né? Então, assim, e o que isso tem a ver com 10 mandamentos, né, gente? Não tem, acho que nada a ver, né? Mas são sentimentos, né, que às vezes a pessoa possa ter, né, e ela não saber trabalhar com isso, né? Talvez a pessoa ficar aí meia que, né, meia, sei lá, né, porque não ficar bem com ela mesma e tentar provocar a situação em outra pessoa, um exemplo, né? Querer provocar a situação. Então, tipo, às vezes a pessoa pode estar com tártaro no dente e achar que ninguém gosta dela porque, né? Porque quando ela fala tem fermentação bucal, né? E às vezes fica desagradável, um exemplo, né? No caso do cachorrinho, é claro que ele sabe que é isso aí, né? Então, só que ele tem asma e ele não deixa limpar, né?
eu que sou a mãezinha dele não deixo. Então levar no veterinário, então às vezes pode ser pior, né? Um exemplo, né? Um exemplo, sei lá, né? Então tem que ver certinho, né? Porque às vezes vai. Porque no caso dele é limpar, não é extrair dente, né? Porque às vezes extrair dente pode, né? Eu não sei, né, gente? Então, né? É que tem que ver especialista, né? Mas quem decide também é a gente, né? Então, não é que nem cirurgia plástica. Você vê um monte de reportagem na televisão de cirurgia que a moça chega lá, quer fazer um monte de reparação estética e o médico fala, ó, não vou fazer, isso é loucura, um exemplo, né? Ah, então o senhor não vai fazer, eu vou procurar outra, não é? Tipo isso, né? Ou questão de preço também, orçamento, né? Então tem muito disso também, né? Então, no caso, como a gente, né, eu falo aqui de cachorro, né? Às vezes uma criança, um exemplo, né, quando tem que levar ao dentista, pode ser um pouco difícil também, né? Pode ser um pouco difícil. Então, acho que cada familiar conhece, né, o seu, né, o seu ente da família e sabe, né, dependendo do profissional que vai levar, se, né, vai dar certo ou não, né? Então fica a dica aí, certo? Então, até mais.